Obrigado a todos que estão aí presentes hoje, Roberto, Ana, Wellington, Marcelo, Daiane. Muito bom ver aqui a sala cheia hoje. E gostaria de saber aqui de vocês quem é a primeira vez que está participando aqui da Mentoria Gaia, se é do programa de 50K, se é aluno já do programa de 50K, ou se é aluno do Roboi ADX ou da formação científica. Fala aí de qual programa você faz parte e também se apresenta aqui no chat, né? Fala de onde você está falando. A Ana colocou que também é lá de Portugal, assim como o Antônio, que é nosso aluno do programa Cientista da IA. Bom demais. E a ideia hoje, vamos ajeitar aqui um pouquinho a câmera, né? É meio centralizada. Pronto. A ideia hoje, pessoal, é trazer para vocês as novidades das ferramentas de inteligência artificial que foram lançadas essas últimas semanas. E, caramba, essa realmente foi uma das semanas assim, mais empolgantes do ano todo de 2025. Tiveram lançamentos muito importantes, né? Como o Sora 2, que vai ser uma nova onda da parte de IA, que eu mostrei aqui para vocês, vai revolucionar o mercado total. Lançamento do Cloud 4.5, lançamento do DeepSeek 3.2, lançamento do Lovell com atualizações. Então, são muitas novidades que geralmente acontece esse efeito cascata nessa bola de neve, que quando uma empresa lança as novidades, as outras acabam vindo atrás e lançando também, para não ficar para trás, né? E sempre ver esse efeito cascata aí. E a ideia aqui de eu trazer essas ferramentas para vocês é para que vocês possam saber como utilizá-las na prática para vender isso como serviço ou criar produtos, né, e faturar com isso, né? Esse que é o nosso objetivo aqui. Mentoria Gaia quer dizer gestores e agências de inteligência artificial. Então, eu quero tornar vocês gestores e donos de agência de inteligência artificial, né? Talvez alguns de vocês já tenham agência de Mastal, tráfego pago, outros não, vão começar totalmente do zero. Mas a ideia é que te mostrar como é que você pode ter uma agência de inteligência artificial aplicando essas ferramentas que eu vou mostrar para vocês aqui, essas mais atuais, para faturar 50K em contratos, tá? E aí, vou te mostrar como é que funciona essa agência, como é que você pode começar, né? E como é que você pode alcançar esses 50K também durante toda a nossa trajetória aqui, ok? Ó, Ana falou que é isso para ela, que criar a agência dela de A. Então você está no lugar certo, galera aqui de São Paulo, tá em massa aqui hoje, show de bola, né? Falem aí se é a primeira vez que vocês estão aqui, Ana, Roberto, Marcelo, tá? Sejam bem-vindos. E aí, vamos fazer uma apresentaçãozinha aqui rápida para quem ainda não me conhece, para quem é a primeira vez que está aqui hoje, né? Me fala um pouco mais também suas expectativas que você tem para a aula de hoje aqui no chat. E essa mentoria, o pessoal está perguntando, vai ficar gravada, material complementar, como é que eu acesso? Vai ficar disponibilizada daqui a algum tempo no YouTube, mas o material extra vai todo só para o pessoal do programa G50K, né, que é o nosso programa de aceleração para agências de IA, que eu vou falar também daqui a pouco. E para quem não me conhece também, né, sou Rafael Castro, mentor de IA, mas estou nessa jornada aí, nesse mundo do digital, há praticamente 15 anos, né? Comecei lá em 2010, praticamente. Naquela época, a onda do momento, né, era a criação de sites, blogs, redes sociais. E aí, de lá para cá, a gente já viveu várias ondas do digital, né? Eu passei por várias delas, por todas elas, né? E uma das que eu passei mais tempo foi a onda do produto digital, né? Eu fiz vários lançamentos, mais de 100 lançamentos, mais de 1 milhão de vendas com produtos na internet, digitais, serviços, né? Lançamentos de 100K e tal. Hoje eu não faço mais lançamento, mas a gente continua com os produtos digitais também. E também passei pela parte de agência, né, de tráfego pago, marketing digital, também foi algo que bombou muito ali, de 2018 até hoje, muita agência de tráfego pago, mas já não está mais em alta, né, como está a IA. Hoje a bola da vez no digital é a IA. Todo mundo sabe disso. Tanto é que muita gente tinha agência de tráfego pago, marketing digital,
está migrando para ter uma agência de IA, né? Eu sou um desses, por exemplo, né? Hoje eu tenho essa agência de IA, os produtos de IA e automação, mas vim dessa parte aí do tráfego pago, no marketing digital, talvez seja o caso seu também, né? Muitos dos meus alunos também estão fazendo essa migração e está corretíssimo, faz total sentido. Quanto antes, na verdade. E hoje aqui na ZX Lab, né, que é o nosso braço aqui de educação, além da agência, nós temos a agência ZX Digital, mas a ZX Lab hoje já conta com mais de 8 mil alunos, né, alunos que pelo menos se inscreveram no Roboeda X, algum produto nosso. Então, é uma comunidade gigantesca que a gente criou bem recente, faz um pouco mais só de um ano, né, um ano e alguns meses, então foi algo bem rápido mesmo. A gente aproveitou esse boom, né, dessa onda da IA. Também sou triatleta, né? Sou pai, sou empresário, sou católico. E hoje a ZX Lab ela se tornou a maior escola de área de língua portuguesa do mundo, porque a gente anuncia, né, para o mundo todo, para o pessoal que fala em português. Nós temos muito aluno aqui de Portugal, inclusive, mas de outros países como Moçambique, Colômbia, etc. Então, nosso network é diferenciado de outras escolas de IA, porque nosso network é global, né? Não é só aqui no Brasil. E nós temos esses três produtos principais, que é o RoboEDX, alguns de vocês estão no RoboEDX ainda, mas temos também o programa Agência 50K, que eu vou falar daqui a pouco, e muitos dos alunos também que já estão no programa Agência 50K, já estão desfrutando, têm grandes resultados. Vou mostrar alguns cases aqui, inclusive, hoje. E aí, para mais conteúdo também, segue lá meu canal do YouTube, meu Instagram, que eu sempre estou postando conteúdo de IA. Mas vamos para o que importa hoje, né, que é o nosso conteúdo. Então, para você que está chegando hoje pela primeira vez, né, o que que é uma agência de IA? Né? Por que que é um modelo de negócio que está tão em alta? Porque chegou no momento agora, em 2025, que os empresários já perceberam que eles precisam colocar IA na empresa deles, senão vão ficar para trás. Já aconteceu um movimento muito, está acontecendo já um movimento muito grande, né, de empresas procurando profissionais especialistas em IA para desenvolver agentes de IA, né, principalmente na parte de atendimento, desenvolver sistemas com IA, e então já tem essa demanda, né? Não é algo mais de novidade. Se você, por exemplo, ano passado, 2024, você tinha que convencer, né? Tinha que vender a ideia para o empresário, eles não entendiam, não sabiam muito bem o que era. Hoje não, todo mundo já sabe, já conhece, né? Já está bem popularizado. Porém, a gente ainda está no começo dessa onda, né? Então, quem entra primeiro sempre é quem realmente colhe os mais melhores frutos, né? Que consegue crescer mais rápido, depois fica mais difícil de entrar no mercado, né? Se for o meu caso, eu entrei nesse mercado no comecinho de 2024, era algo ainda muito novo, então eu consegui surfar nessa onda. Então, você tem que identificar as oportunidades do momento para conseguir surfar nelas o mais rápido possível. É por isso que eu faço questão de, na mentoria Gaia, trazer as ferramentas que acabaram de ser lançadas, porque você saber delas em primeira mão é o que vai realmente fazer você conseguir se diferenciar e fazer algo que ninguém está fazendo, pouca gente fazendo, tomar a dianteira, né? Isso é onde está o maior lucro. E aí, por que você pode chegar, né? Então, com essa agência de IA? Bom, talvez você está no Roboia 10X, que o objetivo era faturar pelo menos 5 dígitos, ou seja, R$ 10.000 com IA. Mas isso ainda é pouco diante do que você pode alcançar, né? Você vendendo somente agentes de IA, robôs de IA, você consegue já fazer 3, 5, R$ 10.000, já vendi, né? Pacotes de robôs simples ali, feitos no ChatGPT mesmo, por mais de R$ 3.000 para empresários, né? Tem projetos de agentes também que a gente vende tipo, de 2, 3, R$ 4.000 de implementação, mais a manutenção. Agora, quando você tem uma agência que você não só vende agentes robôs de IA, mas você vende outros serviços relacionados à inteligência artificial, por exemplo, criação de conteúdo com IA, criação de sistemas com IA, que é uma das coisas que está mais em alta agora, você tem mais alto ticket, criação de clones com IA, criação de produtos digitais, né? Consultoria, você treinar empresários, equipe das empresas na parte de IA. São vários tipos de serviços que você pode prestar
e aí você consegue aumentar o ticket para fechar contratos maiores com os clientes, contratos de 30 mil reais, 40, 50 mil reais. Já fechei contratos de 50 mil reais, né? Só de solução de IA com o cliente. Então, você já vai para um outro nível, tá? Por isso que a proposta da agência 50K é justamente você conseguir faturar 50K, cunhar você fazer 50 mil. Dá para fazer isso em 90 dias. Porque se você fecha um contrato de 30 mil, né, anual, então você fechando dois contratos desses, três contratos, você já chegou no 50K. Entendeu? Um contrato de altíssimo. Mas para você conseguir fazer isso, você precisa ter vários serviços no seu portfólio para você poder entregar, para poder agregar valor. E você precisa também, principalmente, saber da parte de criação de sistemas com IA, que é o tipo de serviço hoje que está com o maior, você consegue vender com maior ticket, né? Implementação, você consegue vender ali na faixa de 10 mil reais, pelo menos, só a implementação, fora a parte da recorrência, que é onde você consegue contratos de 30, 40, 50 mil reais, né? Se for só a parte de agente, de robô, realmente é bem mais limitado, porque é algo que é mais simples de fazer, muita gente já está fazendo, então o pessoal costuma estar cobrando hoje para isso 2, 3 mil reais de implementação, né? Às vezes até menos. Então, o que que se precisa, né, para começar? Você pode começar sozinho, tá fazendo tudo, tanto prospecção, venda, entregando, e usando, claro, a ajuda da IA, a parte de automação, para fazer essa entrega. São as ferramentas que eu vou mostrar aqui, que é uma das vantagens de você aprender a usar a IA, é você usar no seu próprio trabalho, para produtividade. E quando você tiver já no nível, por exemplo, de estar faturando 50K, mais de 50K por mês, que hoje é a minha realidade aqui, por isso que eu estou ensinando isso para vocês, e já chegou lá, a gente está mostrando o caminho das pedras, você vai ter uma equipe de 3 a 5 pessoas. Pode parecer pouca gente. Rafael, tu faturar mais de 50K com 3 pessoas na equipe? Sim, é possível, porque você vai estar automatizando boa parte desse processo, tá? Com IA e tudo mais. Então, não precisa ter uma equipe gigantesca, não. E, claro, você precisa de conhecimento, de experiência, e é isso que eu trago para você também aqui hoje, e também, por exemplo, no programa de 50K, no Robô ADX, todo esse conhecimento de como usar a IA, né, de como funciona a IA, as ferramentas, quais tipos de produtos e serviços você pode desenvolver, entregar, e a experiência no know-how de quem já faturou mais de 1 milhão, né, no digital, já faturei mais de 1 milhão nessa jornada, e que hoje tem essa agência, escola, que fatura mais de 50 mensal. Tá? Então é isso que eu quero trazer para você, que você precisa, na verdade, para acelerar seu resultado, e não só acelerar, mas evitar que você desista ou tenha até mesmo prejuízo lá no começo. Outra coisa que você precisa também, para começar, é a parte de network, né? Oportunidade de negócio. Então, sem network, como é que você vai fazer parcerias estratégicas? Você vai conseguir um parceiro, um sócio, contratar alguém? Como é que você vai conseguir oportunidade de negócios para fechar seus primeiros clientes? Quando você está em comunidade, você consegue, inclusive, fechar os projetos clientes, vender isso mais fácil, né? É um dos caminhos mais fáceis de prospectar e vender. Hoje, por exemplo, nós temos essa base de mais de 8 mil alunos. Os alunos fazem negócio entre eles e a gente também faz muitos projetos para esses alunos, né? E dentro dessa comunidade saem muitos negócios, muitos projetos. E é isso que você tem acesso no programa de 50K. Eu vou falar mais para o final, como é que funciona o network, essa porta de negócio tem lá, como é que é a minha entrega de conteúdo, né? São aulas ao vivo, 4 na semana, né? Encontros ao vivo comigo, e muita coisa, muito mais benefícios que eu vou te falar daqui a pouco. E também, mais para frente, eu vou te mostrar os cases de sucesso dos alunos. Vou deixar para depois. Mas vamos, de fato, entrar para as ferramentas, né, de IA, que eu sei que você está ansioso para ver isso, porque são lançamentos, como eu falei, que vão realmente mudar o mercado, principalmente o Sora 2, o Cloud 4.5, atualizações do Lobo, o Sun Studio também foi lançado. Está sensacional essa ferramenta de Psi 3.2. Vamos lá, vou compartilhar aqui a tela do meu mapa mental, para que vocês possam acompanhar e ver o que eu vou apresentar aqui na tela para vocês, os casos, os testes, para vocês verem funcionando na prática.
Acredito que vocês já estão vendo minha tela, no mapa mental. E a primeira ferramenta que eu quero mostrar para vocês, que é a mais impactante de todos, ó, só dá um toque aqui para o Carlos ficar aceitando. Pessoal, tem 4 pessoas aqui na lista de espera que apareceu agora que eu estou aceitando, tá? Aonde eu Então, vejo aqui? Porque não tá notificação para mim, não, Rafael. tem uma área aí que você seleciona participantes, aparece todo mundo que está na sala e está pedindo para entrar. Vê se tu encontra aí. Tá, Bom, é, então, pessoal, o Sauro 2, por que que ele é revolucionário, né? Ele simplesmente pode ser o fim das redes sociais da forma que a gente conhece ela hoje, tá? Por que que eu digo isso? Porque as redes sociais elas já vinham em declínio, já faz um tempo. Tem até matérias, documentários sobre isso, eu já dei uma conferida. E assim, por que que isso acontece? As pessoas elas estão deixando de postar coisas do dia a dia, né, espécie de vlog nas redes sociais. Elas viram como compensa esse gasto de tempo, porque os amigos próximos dela nem vão ver aquilo ali, né? E dá muito trabalho. Tá tendo um movimento, e eu pensava que era uma coisa só comigo, mas eu tô vendo que é geral, né? Para o pessoal também da minha geração, todo mundo que tá ali de 2010 para cima, que nasceu nesse período, que é ficar postando conteúdos mais pessoais em grupos privados, né? Principalmente em grupos de WhatsApp. As fotos, os vídeos, manda direto lá, nem posta nas redes sociais. Estou mandando mensagem, trocando mensagem, um grupo mais restrito. E as redes sociais, né? Aqui colocando principalmente o Instagram, viraram vitrines, né? De muita propaganda, né? Você rola o feed ali, é muita propaganda direto, direto, direto. E e as postagens todas têm um cunho profissional, tirando os influenciadores, que postam coisas do dia a dia, mas mesmo os influenciadores acaba sendo algo de cunho profissional, porque eles também estão fazendo propaganda, né? Eles ganham dinheiro fazendo propaganda. Então ficou algo totalmente business, saiu aquela coisa pessoal, né? Eu mesmo, por exemplo, só tenho o Instagram hoje, não uso nem o TikTok. Sinceramente, eu tenho o Instagram só porque é necessário, né? Profissionalmente não tem como não ter, porque é uma rede social que a gente consegue alcançar muita gente, mas todo o conteúdo que eu boto lá é profissional, não boto nada pessoal. Quando eu boto coisa pessoal, que é coisa do triatlo que eu gosto, que é um hobby meu, geralmente o pessoal deixa de me seguir. Por isso que eu até postei, parei de postar mais sobre isso. Eu tenho que ficar relacionando a parte do triatlo com o empreendedorismo, para o pessoal gostar do conteúdo. Mas, então, assim, eu só posto mesmo porque tem que postar, porque por mim nem postaria, dá muito trabalho, né? Mas é necessário. E eu acredito que isso seja a realidade de muita gente aqui, que realmente até não gosta, preferiria não postar nas redes sociais, quando eu falo também na parte profissional, né? Porque dá trabalho, exige tempo e tal. Então, é isso que o Saura 2 vem resolver, né? Ele vem com outra pegada de rede social que resolve todos esses problemas, né? Assim, até o Meta, a empresa do Instagram, do Facebook, que é a principal hoje de rede social, né, do Instagram, eles lançaram também um concorrente há pouco tempo atrás, mas provavelmente vocês nem ficaram sabendo, acho que o nome é Lume, alguma coisa assim da plataforma, que também é uma rede social só de IA, mas a Meta ela está perdendo muito, né, nessa questão da IA, está fazendo vários lançamentos, não divulga, praticamente ninguém usa, né? E veio a Sora 2 e lançou o aplicativo deles, de rede social aí, e que é muito melhor do que isso que a Meta lançou. Assim. Se vocês verem, assim, não tem nem comparação. Por isso que eu nem vou mostrar esse aplicativo do Meta, porque nem vale a pena. Mas a ideia do Sora 2, né, de fato, não é só um modelo novo com vídeos ultra realistas de IA, mas na verdade eles lançaram um aplicativo, né, que é justamente de rede social, para justamente concorrer diretamente com o Instagram e TikTok. Então, o Meta que se cuide aí, né? Pode ser o começo do fim dele aí, porque está só caindo realmente a base de usuário lá. E aí, como é que funciona essa, essa rede social? O que é possível fazer com ela? Vou mostrar daqui a pouco alguns exemplos, algumas telas aqui para vocês verem, né? Porque ainda não liberaram acesso para o Brasil, tá, pessoal? Não pude testar, a gente não pode testar aqui ao vivo porque ainda não liberaram acesso para o Brasil e é só por convite também, tá?
mas eu consegui ver que algumas pessoas já estão utilizando para poder mostrar para vocês na prática. Então, primeiro ponto forte dela, clonagem de graça, né? Que é bem importante falar que é de graça, e em poucos minutos, clonagem sua, né? Isso aqui é um ponto, sim, chave, diferencial muito grande, porque hoje as ferramentas de clonagem, primeiro, elas são caríssimas para usar e assinar, né? Tem realmente ferramentas muito boas como o RayGen, né? Captions, que eu indico, que a gente usa e tal, para fazer os clones e vender isso como serviço para os influenciadores digitais e tal. É um serviço, inclusive, que dá para você vender e faturar com agência de IA, né? Que eu mostro no programa de 50K. Só que cada vez mais vai ficar mais fácil, barato, você criar um clone com IA. E aí o Sora 2 veio justamente facilitar a vida da gente nesse sentido. Pessoal, basicamente quando você vai criar a sua conta nessa plataforma, nessa rede social, ele pega algumas imagens suas do rosto, assim, olhando para o lado, tal, para cima, falando um pouquinho, coisa assim de 30 segundos. E com isso, somente essa informação, ele cria um clone quase perfeito, assim, muito realista seu. É impressionante. Porque essas ferramentas de clonagem hoje, por exemplo, o RayGen, você tem que mandar vídeos mais longos, 2 minutos de duração, com uma câmera altamente de qualidade, falando um texto bem específico que eles trazem lá, vários pré-requisitos, às vezes não aceita, cheio de política e tal. É um processo meio chatinho, às vezes. E com esse aplicativo, simplesmente eles tornaram isso banal, commodity, qualquer um criar o seu clone. Acima de tudo, é de graça, né? Você cria esse clone lá e já pode usar de graça, em poucos minutos. Então, isso aqui já é muito revolucionário. E aí, com o prompt, você coloca lá, você gera qualquer vídeo que quiser, porque o Sora é uma rede social de geração de vídeo, tá? De altíssima qualidade. Você gera esse vídeo do que quiser. Então, você se coloca em qualquer situação, porque ele gera o vídeo com você no vídeo. Você é o protagonista do conteúdo, porque ele te clonou. Então, você pode botar assim, eu estou aqui numa floresta fugindo de um dinossauro. Ele vai criar um vídeo com você numa floresta de um dinossauro altamente realista, né? É assim que funciona. Então, você é o próprio autor aqui de filmes, seriados, séries, que você vai estar protagonizando, entendeu? Então, ao invés agora de você compartilhar a sua vida pessoal, você vai estar compartilhando uma vida fake que você mesmo criou, né? Um filme, um seriado, eu quero criar como se eu estivesse no filme do Star Wars, por exemplo. Então, você pode criar cenas como se eu estivesse vivendo aquela realidade ali e compartilhando com as pessoas. Entende? Então, agora, nesse novo modelo, você vai virar um protagonista, ou seja, eliminou aquele problema de ter que ficar gravando vídeo, porque senão você não está gravando vídeo, né? Você está mandando um prompt, e ele está gerando vídeo com isso, ou seja, você não precisa de câmera boa, você não precisa gastar tempo. O pessoal que tem vergonha, né, tem dificuldade de gravar vídeo, não vai precisar mais passar vergonha para gravar vídeo, porque está sendo gerado vídeo com ele, por IA. Então, isso é muito revolucionário, sabe? E, assim, é algo que prende a atenção também. Talvez vocês podem pensar, mas será que é uma coisa interessante ficar assistindo, ficar rolando como no Instagram? Olha, pelo que eu vi aqui, te digo que sim, viu? É muito legal. Imagina quando chegar no Brasil, que aqui no Brasil tudo que o pessoal faz é no modo zoeira, né? Como fizeram com o View 3. Então, esse modo zoeira, o pessoal vai viralizar, né? Vai ficar um hype, igual como foi o View 3 quando lançaram, né? E aí, um bocado de gente ficou criando vídeo com o View 3 e postando no Instagram. Vai ser a mesma coisa quando sair aqui. Só que, assim, ultra realista, bem mais realista do que o View 3, e, ao mesmo tempo, na verdade, você como protagonista, né? Então, vai começar a surgir influenciadores, né, das redes sociais, e filmes e seriados criados por eles mesmos, entendeu? Então, isso é muito louco. Você não precisa mais ficar compartilhando a sua vida para ser influenciador digital. É só você ter criatividade. E se você conseguir criar uma história, algo interessante que as pessoas gostam, queiram assistir, você vai se tornar um protagonista, um influenciador digital. Olha que louco.
né? Então, isso vai facilitar muita gente, qualquer um se tornar um influenciador sem precisar saber falar bem ou se expressar na câmera ou gravar vídeos. Não, é só ter criatividade, né, para fazer isso. Então, aí quem está ameaçado também, Netflix, né, Prime, por quê? Essas empresas gastam milhares e milhares de reais para fazer um filme, para fazer um seriado, para comprar isso. E agora vai ser qualquer pessoa vai poder fazer isso que eles fazem com o celular na mão, com esse aplicativo, porque a qualidade que é gerada é qualidade de cinema mesmo. Como vocês vão ver aqui os exemplos, é qualidade de cinema mesmo. Ou seja, qualquer pessoa vai poder criar um filme, um seriado, e vai com certeza ter filmes, seriados que vão viralizar, e as pessoas vão preferir assistir isso do que assistir Netflix. Não tenho a mínima ideia, mínima, ah, 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 né? Não tenho a mínima ideia de que não vai ser diferente disso daqui, porque é muito interessante. É muito interessante mesmo. É mais interessante que você assistir alguma coisa pré-pronta na Netflix, você assistir algo que foi criado pelo seu amigo. E detalhe, olha isso aqui, ó, criar histórias em colaboração. Isso aqui que eu achei mais louco, porque é o seguinte, você pode não só ser o protagonista da história, mas você pode colocar outras pessoas nas suas histórias. Como? Você simplesmente, na hora que vai criar o prompt, você marca uma pessoa da rede social, pode ser um amigo seu, até uma pessoa famosa. O pessoal está fazendo muito isso com o criador do ChatGPT, né? E aí, simplesmente, ele aparece na cena também, entendeu? Donald Trump, quem você quiser, você citar lá e tiver uma conta na rede social com o clone dele criado, ele vai aparecer também junto no vídeo, né? Então, imagina a loucura que pode ser criada com isso, né? E aí, vamos agora para os exemplos, né? Que vocês devem estar imaginando isso aqui funcionando na prática, mas, assim, aqui é um vídeo do pessoal do ChatGPT mesmo demonstrando o aplicativo, tá? Vou botar aqui na parte que eles mostram o aplicativo para vocês verem. Aqui é o aplicativo, vocês veem que ele é bem assim, um cópia destarada do TikTok, do Instagram, né? A parte aqui do feed é como se fosse ali o Reels ou parte de rolagem do TikTok. Só que esses vídeos que vocês estão vendo aqui não são reais, são feitos com clones deles mesmo aqui de IA. Então, o Sam Altman, que é o criador do ChatGPT, aqui, ó, esses vídeos, é ele aparecendo com a equipe dele. Você pode pensar, esse aqui é um vídeo que eles foram filmados. Não, não. Isso aqui foi um vídeo que eles criaram com prompt, com o clone deles dentro da rede social. Olha só isso. Olha a qualidade disso. É idêntico ao Sam Altman, né? A qualidade de expressão, tudo. Deixa eu fazer o seguinte, vou compartilhar minha tela aqui novamente, mas botando um áudio para vocês conseguirem escutar. Fica melhor. Por esse instante. Example of the cameo feature I was talking about before, but actually this is two cameos in one. So this is me talking with Sam in the same scene. And you'll notice lots of little details here that make these videos feel really realistic. These little shot changes back and forth, the natural gestures and facial expressions on both me and Sam's face, the natural lip sync that really captures the dialogue accurately. All of this is brand new in Sora 2. Ó, Wait a pode second, colocar why am I a um cartoon? formato de animação também. Você escolhe o formato que você quer criar o vídeo. That wasn't supposed to happen. The lights are still on. This is kind of cool, though. I really love this one. I think the dynamic range of Sora 2 is incredible. A lot of prior. Can't stop eating McDonald's ketchup straight from the dispenser. Look, it's not about the ketchup, it's about the experience. Health experts are concerned. Just back on the news again, the man from last Rocket, rendered in an anime style. Ó, tem o estilo de anime, né? Isso aqui é muito doido, porque a gente vai começar a ver, vamos dizer assim, episódios, né, de desenhos, por exemplo, Dragon Ball Z, essas coisas do tipo. O pessoal criando com IA.
um episódio que não existe, mas vai ficar exatamente como se fosse realmente um episódio daquele desenho, porque ele faz idêntico. É impressionante isso. As Rohan was saying, Aí como é que vai ficar os direitos autorais disso, né? É complicado. this is a really general model in terms of the stylistic range that I can produce. generation. So here you can describe any Ó, aqui ele mostra como é que é o processo, né? Que ele simplesmente vai botar o prompt do que ele quer ter num vídeo, e aqui ele consegue ver as pessoas, né? Da rede social, e ele pode citar essas pessoas com arroba. Quando ele cita as pessoas com arroba, ele insere essas pessoas também no vídeo. Dá para ver que as versões que estão sendo feitas ainda, tendo mais de uma pessoa no vídeo, não está ficando muito bom ainda, mas com certeza nas atualizações vai ficar perfeito. idea you have in any style, any scene, transcript. Some friends I have on the network, generation with a cameo, maybe Celebrating how well this live stream is doing right now. celebrating Ó, aí ele escreveu aqui, ó, arroba Sama, né, que é o perfil do Sam Altman, celebrando, how amazing this live stream is going. né, como é legal essa live stream tá sendo, né? He's He's screaming about it. pumping his fists Yeah, there we go. and screaming. Ele tá pulando, gritando. All right, we'll fire that off. Much like Sora 1, these generations can take a couple minutes. So while that's happening in the background, I'm going to watch how we keep this safe. Before we jump into the settings, I want to talk about Aqui é a parte que ele tá fazendo o clone dele, né, que tem que fazer a How you característica, actually- ele mostra aqui as opções, mas são opções parecidas com as outras redes sociais. upload your cameo. So Aí você diz, né, se quem que pode usar essa versão dele de clone, é só você mesmo, ou as pessoas podem usar, mas com aprovação sua, qualquer pessoa, então você também pode bloquear as pessoas de usar o clone seu, você digita aqui as permissões, né? I'm going to click retake here. So in this flow, you'll be asked to record a dynamic audio prompt. So validation, basically to ensure that no one's impersonating you, and this is I can use my control of your content on how you might give me tune flow Guide the Mothra and own and made possible. clean and unapologetic. Esse vídeo dele fazendo propaganda no marca de perfume. You know, I don't use perfume, but if it were Sora themed, I would consider it. of possibility. Sora One of my favorite features of this app and the universe, this an app working on and unapologetic for whoever you choose to be. Sora 2, the smile of possibility. smile of possibility. Sora This with any other video generation models. I've been trying to do this myself. championship point for Rohan. Simulando até partida de tênis. Then he would unsuspectingly get a gold chain. Ó, foi um prompt dele aqui, Rohan, né, ganhando um torneio de tênis. Vocês viram aqui, né, ele bota os braços para cima, né, é ele aqui, ó, ele tá um dos apresentadores da OpenAI, ele colocou para criar esse vídeo, né, dele nessa situação, né. Vocês veem como o clone dele tá perfeito aqui, ó, de novo o clone dele, fica muito, muito parecido mesmo. I want to thank the haters for fueling me. You can see my Aqui ele dando a entrevista depois de ter ganhado o torneio de tênis. gold chain in there. And if Thomas were to make a gen, he would unsuspectingly get a gold chain. Aqui é eles dançando, ó. Eles dois aqui, vocês podem perceber, dançando uma competição de dança, que é o prompt que eles colocaram, ó. Thomas Dinson e Rohan, né? Eles marcaram eles dois e foi criado um vídeo com eles dois dançando no evento aí, na competição de dança. Olha só. Ridiculous. E o mais louco também é, por exemplo, a rotação da câmera, né? É como se tivesse sido filmado mesmo, assim, para um filme, para um seriado, para um documentário. Não é só uma filmagem qualquer, né? É impressionante mesmo. Olha And isso. finally, really good range. Download. Ó, é esse cara aqui numa cena intensa de drama, já está chovendo, tal. É exatamente isso aqui, ó. The Sora app. We'll tell you how soon. Cool. Come on, thank you all. Yeah. Então, o prompt Thanks, que Sam. ele tinha mandado ainda agora, dele vibrando, né, e tal. Eu tinha falado ainda agora desse prompt que foi gerado o vídeo, porque demora um pouquinho para o vídeo gerar. Aí agora está perguntando se quer editar o vídeo ou postar o vídeo, né? O prompt, né? Celebrando como é amazing essa live que está rolando aqui agora, pulando e gritando. É exatamente isso que está
tá aparecendo no vídeo, né? All right, I think the other one's still generating, so while that's through the feature when bad, that I promise, fun with. Então, pessoal, já deu para ter noção de como é sinistro isso aqui, né? Como é realmente revolucionário. A OpenAI tinha feito o lançamento do ChatGPT 5 e agora se redimiu, né? Que o lançamento do ChatGPT 5 foi um fracasso. E a gente estava achando que a OpenAI tinha ido para o fundo do poço, mas agora eles conseguiram se reerguer, né? Lançando um negócio desse que ninguém conseguiu fazer até agora. Realmente é revolucionário, sendo pioneiro novamente. É como se fosse o lançamento do ChatGPT 3.5 aqui, a primeira versão utilizável e pública, né? Diferenciada. É realmente isso aqui, pessoal. Vai virar uma febre tão grande. Por exemplo, se a gente for pensar em ondas da IA, né, que já tiveram várias ondas da IA, lá no comecinho foi questão de criação de prompt para criar texto e tal, quando tinha só o chat. Aí depois aplicativos de IA, né, que fazem várias coisas, criam foto, vídeo. Aí depois criação de agentes personalizados, que é inclusive se um robô ADX, a gente já foi uma febre que teve aí, né, uma onda que teve comecinho em 2024 e até agora, começo do ano 2025. Aí depois, agora, começo do ano 2025, veio a onda do Vibe Code, que é a criação de sistemas com IA. Agora a gente vai estar entrando nessa onda de criação de filmes, séries com clones, né? Todo mundo vai estar trabalhando com clones a partir de agora, vai ser algo, assim, commodity mesmo. Né? E vai ser usado para muitos fins aqui. Imagina você usar isso aqui também para um fim comercial, profissional. Você viu que teve um exemplo aqui de uma propaganda, né, de um perfume, de algumas coisas que pode fazer também, né? Então, as marcas vão usar muito esse sentido. Então, às vezes, que o mercado... Olha só, pessoal, isso aqui também é algo sério. O mercado de influenciadores digital provavelmente vai mudar muito, né? Porque agora as marcas não vão depender mais de ter que gastar, talvez, granas altíssimas contratando influenciadores digitais, porque agora eles vão poder criar, né, todo esse material aí com os clones digitalmente, só com prompts. Vai sair muito mais barato. Então, assim, vai mudar muita coisa. A gente só sabe dizer que vai mudar muita coisa e quem surfar a primeira nessa onda aí, com certeza vai ter grandes ganhos. Vamos ver aqui. Tem também aqui um link, né, do site deles. Tem alguns vídeos deles demonstrando outros vídeos gerados com Sora 2. A year ago, Sora 1 redefined what was É bom possible. você ver a qualidade, né, de geração dos vídeos. Aqui, principalmente se você quiser gerar esses vídeos fora do aplicativo para criar coisas, né, produtos comerciais e tudo mais, você pode fazer também. E realmente a qualidade do vídeo aumentou muito, está disparado a modelo de IA de vídeo mais avançado de todos, assim, mais realista. Aqui, por exemplo, é um vídeo do Sam Altman, do clone dele, né, falando, não é ele de verdade. Moving images. Today, we're announcing the Sora app, powered by the... And it's packed with new features. Esse vídeo aqui, que tem, né, tem vários personagens que são o Sam Altman, outros, né, profissionais aí do ChatGPT. Os protagonistas desse filme aqui são os clones, né, do pessoal lá da OpenAI. I'll pass it to Bill for more details. Now every video comes with sound. Sora 2 is also the state-of-the-art for motion, physics IQ, and body mechanics, marking a giant leap forward in realism. Assim, vou botar o vídeo todo para rodar, mas vocês podem ver, né? Esse cara aqui é um daqueles caras que estava fazendo a live. Esse aqui é o clone dele. E tá realmente sinistro o negócio aqui. Ele bota ele em qualquer situação, né? Num jet ski, no meio do Alasca, no festa aqui, né? Andando em cavalo. Dá para fazer umas coisas muito doidas. O próprio Sam Altman aqui nessa terra, tipo o Avatar. Olha isso aqui, ó. Assiste esse vídeo depois, tá muito legal. Corrida de patos gigantes. Olha isso aqui, que doido. That's why we're launching Sora 2 inside the Sora app, allowing everyone to push the limits of their imagination and create in ways we never thought possible. Pois é. E aí, pessoal, vamos passar para as outras coisas, né? Senão
não vai dar tempo, né? Daria para passar uma live toda só falando aqui do Sora 2 e demonstrando as coisas. Então, vamos agora para as outras novidades. Vamos falar do Cloud 4.5, né? Cloud 4.5, Cloud é um dos principais modelos para criação de código, de aplicativo que eu gosto muito, né? Todas as IAs de codificação usam ele como base, principalmente. E assim, o que que tem de novo no 4.5? Eu testei, né? E assim, eu não vi muita diferença na questão do design, né? Da parte visual que ele gera ali do site, do aplicativo. Mas deu para perceber que ele está mais inteligente, que está fazendo coisas que o modelo anterior não conseguia, que errava, que o que ele estava fazendo no passado não dava certo. Eu vou mostrar já daqui a pouco um exemplo. Mas é de fato o melhor modelo de codificação do mundo hoje, né? E uma das coisas mais legais dele é esse lance aqui que eles lançaram do Imagining, tá? Que é uma nova forma de criar sistemas com IA sem código. A execução do aplicativo ele é em tempo real, certo? Executa código na conversa, ele cria as coisas de forma intuitiva, tá? Isso é bem diferente do que a gente costuma ver e pode virar uma tendência, tá? Porque é uma forma da gente criar aplicativos de forma muito mais rápida e prática. Porque qual é a forma natural da gente criar hoje, né? Usando sistemas de vibe code. Você joga o prompt lá e ele cria, ele vai criando todo o código, né? No cloud é desse jeito, você tem que esperar o código ficar pronto. Às vezes demora muito, né? E essa ideia que eles lançaram é uma forma de você conseguir ter um resultado muito mais rápido em tempo real. E fica realmente muito mais rápido. Eu testei aqui, vou mostrar para vocês os exemplos. Você só pode usar quem tem a conta Pro do Cloud, né? A conta padrão deles, que é em torno de $20, alguma coisa assim, né? Mas vou mostrar aqui para vocês. Ó, aqui eu estou na tela do Cloud Image, né? Como se fosse um desktop, né? Tem esses cardzinhos, tem esse negócio da lixeira aqui e tal. Mas você não precisa nem ligar para isso aqui, não, tá? Aqui embaixo tem uma parte de chat para você colocar, né, as informações e tal. E aqui eu passei um comando, né, para ele criar um CRM, certo? E ele criou esse CRM aqui, tá? Só isso. Eu falei, cria um CRM. Pronto, ele criou aqui CRM. Ele cria nessa janelinha aqui, ó, como se fosse um aplicativo. E aí, o mais doido, né? Ele foi criando em tempo real. Na hora que eu passei o prompt, ele não escreveu nenhum código. Ele foi aparecendo a cada etapazinha da tela que ele foi fazendo e foi aparecendo até ficar 100% pronto. Agora, o mais louco é isso aqui, ó. Se eu clicar, por exemplo, em novo cliente, editar, ver mais, o que que acontece, né? Geralmente eu teria que dizer para essas funções aqui fazer alguma coisa, né? Eu quero que quando clicar no botão editar, eu possa editar as informações, aí ele iria criar o código, configurar com um monte de dados e tal, e demorar um pouquinho, e beleza, ele está pronto. Aqui não. Se eu quero usar essa opção de edição, simplesmente eu clico aqui, olha, ele já deixou clicável para mim. Na hora que eu clicar, ele vai entender o que eu quero fazer através dessa ação, ele vai, vamos assim, alucinar, ele vai tentar entender, né, o que eu quero fazer com essa ação através do contexto, e ele vai criar automaticamente a tela para mim, sem precisar ter pedido para ele criar essa função, para deixar essa função funcional. Ele vai criar isso aqui em tempo real, só analisando o contexto da situação. Então, pode ser que dê certo, pode ser que dê errado, né? Porque ele está criando por conta própria a partir dos meus cliques, das minhas ações que eu estou fazendo aqui. Então, vamos clicar aqui em editar e ver se de fato, né, ele vai me deixar editar direitinho e tal, que eu não, lembrando, eu não passei nenhum prompt para deixar essa opção de editar funcional. Eu só pedi para ele criar um CRM, só isso. E ele criou o CRM aqui. Não estou pedindo para ele fazer mais nada. Só tudo que eu vou fazer agora aqui é só clicando. Vamos ver aqui, ó. Cliquei em editar. Aí aparece aqui embaixo, ó, user clicked. Então, ele entendeu que eu cliquei no botão de editar. Aí ele está criando aqui uma janela de edição. E ele, de fato, trouxe os dados aqui do cliente cadastrado, né? Na verdade, ele inventou aqui um telefone e tal, mas as informações que tinham aqui
Aí ele trouxe direitinho, ó, João Silva, status, status não tá, é, Tech Solutions, então na verdade ele não trouxe, ele misturou os dados aqui, né? Ele trouxe os dados da Maria, da empresa aqui, misturou com o do João, né? Inventou esse e-mail aqui, ó. Então ele não está trazendo exatamente os dados que tem ali, deu misturado. Agora a função de edição tá correta, tem aqui o nome, e-mail, telefone, empresa e tal, eu posso digitar isso aqui. Aqui embaixo ele fala o que fez, ó. O usuário clicou no botão de editar do João Silva. Então, eu criei uma janela de edição com um formulário pré-populado com as datas e informações do cliente. Essa janela agora está aberta, está mostrando a parte de edição, as informações do cliente e tal. Ele descreve, né, o que ele fez aqui, o que o usuário fez. Aí vamos ver aqui, vamos colocar, por exemplo, aqui ele está como status ativo, né? Vamos mudar para inativo. Vamos clicar em salvar alterações. Isso aqui também não foi programado, nada, né? Ele vai fazer em tempo real. Salvar alterações. Olha aí o que aconteceu. Ele, em última interação, colocou inativo, em vez de mudar aqui no status. Né? Que o certo seria o certo seria ele em status botar inativo. Ele colocou aqui, né, o inativo, né? Então a gente vê que ele fica realmente inventando as coisas aqui da forma que ele acha correto, né? Que não está funcionando muito bem isso, né? Então, será que isso aqui realmente vai pegar? Será que isso aqui realmente vai ser funcional, né? Claro que aqui é a primeira versão, talvez depois eles consigam melhorar bastante, mas é uma forma interessante da gente testar coisas mais rápido, né? Quando a gente quer criar um aplicativo sem precisar criar o código e tal. Vamos testar um pouco mais do que isso, clicar no cliente. Abrir o pop-up para colocar as informações. Vamos tentar colocar aqui para testar. Olha só, apareceu aqui embaixo, todo quebrado, mas apareceu. E ele botou o botão de excluir, que não tem nos outros aqui, né? Se eu clicar aqui em ver mais, ele vai criar uma janela aqui com mais informações desse cliente fictício. Ó. Agora ele trouxe direitinho as informações para editar. Então, assim, né? Agora você vê que quebrou aqui já, né? Então, não é uma coisa funcional, é mais para você brincar, fazer alguns testes aqui, enfim. Isso que é para mostrar o poder do cloud, né? Desse novo modelo dele. Aí o teste que eu fiz, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu coloquei uma planilha, né? Que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer aí com o Cloud para gerar um dashboard. E ele criou uma tela aqui para eu subir a planilha, né? As planilhas que eu quero para criar um relatório. Então, primeiro, né? Isso é uma coisa que o modelo antigo não fazia. Na hora que eu mandava, ele simplesmente já criava o dashboard aqui. Aqui não, ele está me dando uma opção de eu subir o arquivo. E sempre quando eu tentava fazer isso com o modelo antigo, que é até uma coisa interessante, eu tenho uma plataforma que eu posso, em vez de toda vez ficar jogando aqui para ele criar, eu botar o anexar o documento e ele criar o relato, o dashboard, fica bem mais interessante. Na versão antiga, ele não conseguia fazer desse jeito. Sempre quebrava, quando era um formato, por exemplo, XLS, desse aqui, é de planilhas. E foi, inclusive, uma das atualizações que eles colocaram de melhoria, que agora ele consegue até criar arquivos. Se eu quero pedir para ele criar uma planilha, ele vai criar um arquivo XLS com a planilha, ele cria slides, cria documentos. Mas eu vejo que com essa atualização, além de criar, ele está sabendo trabalhar com esses arquivos, né? Criando um aplicativo que aceita esses arquivos aqui e funciona direitinho, que era uma coisa que ele não conseguia fazer antes direito e é bem útil.
Então, se eu vim aqui, ó, clicar para fazer o upload, botar aqui a minha planilha de vendas, ó, ele abre direitinho. Todas as informações, o relatório, tal. E aí, uma coisa interessante é que também tá tudo direitinho aqui, não tem nada quebrado. O modelo antigo ele quebrava algumas coisas na questão, principalmente do design, do layout, as cores não ficavam muito boas às vezes, as informações ficavam às vezes erradas também, né? Aqui parece que está 100%, as informações estão 100% corretas, ele acertou tudo, né? Sem quebrar nada. Então, parece que realmente está um modelo mais inteligente e útil aqui para a gente. Então, vamos falar agora das atualizações do Lovable, né? Lovable é um dos sistemas aí de criação de aplicativos com IA mais utilizados do mercado, que viralizou, né? Que trouxe todo esse hype do Vibe Code. Mas hoje já é até um sistema que eu nem uso tanto, nem recomendo tanto, porque ele acabou ficando caro comparado a outros sistemas aí que foram lançados e tem outros também com algumas funcionalidades melhores que do Lovable, né? De interface e tudo mais. Então, hoje eu estou usando menos ele, ainda uso para algumas coisas, mas não é meu software principal de codificação. Eles lançaram o Lovable Cloud, que agora é a possibilidade de criar aplicativos de IA nativos. Ou seja, se tu pede para criar um agente de IA lá dentro, ou uma função que tem IA que gera um relatório, um insight, ele já faz isso automaticamente, se precisar fazer integração via API com nenhum IA, ele faz isso em parceria com o Gemini, né? Inclusive o Gemini também tem essa funcionalidade lá, que é bem legal. E então ficou bem mais fácil você criar um aplicativo com funções de IA, certo? Ah, Rafael, como é que é o custo disso? Porque quando você vai fazer a integração, né, que é um agente de IA, um robô de IA, como mostrando no curso Robô ADX, no curso de agente de vendas IA, você precisa pagar, né, pelos créditos de API. Aqui no caso, eles estão dando 7 dias grátis, depois eles vão cobrar, certo? Por esses créditos aí. Mas a integração ele faz sozinho, sem você ter trabalho com isso. É uma vantagem. E sistema de banco de dados, ou seja, o back-end nativo também, né? Que eles usavam no Supabase, agora eles têm o próprio sistema dele de back-end. Que por um lado tem algumas vantagens, por outro tem algumas desvantagens. Vou falar daqui a pouco. E aí o que eles querem mostrar? Que agora até uma criança consegue criar um aplicativo completo com IA. E é de fato isso que eles querem mostrar. Porque o vídeo deles de apresentação é justamente uma criança criando um aplicativo de IA. Olha isso aqui. Hi, I'm Victor, producing Lovable Cloud. 10-year-old Theo Ele fala que o Theo tem 10 anos de idade e vai criar agora um aplicativo de IA. is going to build an app backend function. Aí ele está colocando, construa para mim um aplicativo que ensine matemática e me relembre quais são as questões que eu errei e acertei. Normally, to make something like this, you'd have to manually set up something called this, memory for your app, data or cloud. All of that happens automatically. Aí ele está mostrando que vai criar automaticamente banco de dados e tudo You mais. don't even have to know what the database is. Claro, já está mostrando a criação das tabelas, dos dados que vai comprar lá. Okay, Esse aplicativo criado, que ele criou, né? 4 mais 35, ele bota 39 e checa a resposta correta. It looks like it's working. What's next? Aí agora ele vai adicionar uma função de IA só com prompt, né? Você precisa fazer nem integração nem nada. Ele vai, vamos ver aqui, ó. Quero adicionar um IA que me dá uma dica para resolver os problemas de matemática. Amazing. Normally, adding AI features means coming up with an creating pace manage setting. It's built a fully working AI feature to Aí ele fala que tem o Lovable AI Enable agora, que ele faz isso automaticamente. E ele criou agora esse botão, ó, Need a Hint. Né? Quero uma dica, né? Ou seja, 10 mais 36, ele vai dar uma dica aqui agora que vai gerar essa dica com IA. Instantly, with no extra setup. Ó, aí ele dá aqui a dica, né? Foi gerado com IA isso aqui. That was easy. It's millions of people.
Então, é um exemplo simples, mas bem interessante das funcionalidades do Lobo, né? Do Lobo, do que dá para fazer de forma bem simples e prática. E eu acredito, até por esse exemplo da criança, que vai ser usado muito realmente na educação, né? Aí, ensino médio e tal, os alunos vão criar, vai ser ensinado IA para eles, os alunos vão criar seus próprios sistemas para ajudar eles a estudarem. Isso é bem legal. Acho que eu tinha feito um exemplo aqui, eu tinha tentado fazer aqui um sistema de teste com essas novas funcionalidades, pedi para ele criar um sistema com uma planilha, coloquei aqui usando o back-end cloud dele, criando um botão de IA para gerar insights dos dados, do dashboard. Aí ele me pede aqui para aprovar a conexão com o cloud, que é o sistema dele de back-end, de banco de dados. Eu aprovei. Tal, aí deu algum erro aqui, ó. Agora eu vou criar o design, tal, perfeito. Sistema está pronto, vou importar. Será que acabou os créditos? Vou botar aqui, continuar. Vamos ver se ele corrige aí o problema. Bom, é isso aqui do Lovable. Aí, quais são as questões que você tem que ter em relação a isso, né, de cuidados? Assim, essa integração nativa de AI e back-end, isso torna, claro, a criação mais rápida e segura, como tudo integrado, vai codificar bem mais rápido. E é mais segura porque, por exemplo, usar o banco de dados interno é muito mais fácil e seguro do que usar o Supabase de integração. Então, diminui a quantidade de erros, de problemas que vão dar, teoricamente, certo? Até mesmo na integração com IA. Porém, gera dependência. Então, principalmente a questão do banco de dados, você vai ficar dependendo do banco de dados dele. Se você fizer o sistema usando o Supabase, você pode migrar para outra plataforma e usar aqueles bancos de dados Supabase naquela outra plataforma, que também conecta o Supabase, já que várias plataformas conectam o Supabase. Foi uma das coisas que eu fiz para um sistema que eu criei inicialmente no Logo, eu estou desenvolvendo agora ele em outra plataforma que também usa o Supabase. Então, eu não tenho essa dependência do Logo. E também cuidado com os preços, né? Porque quando eles criam essas funcionalidades internas, geralmente fica mais caro. Dá mais comodidade, mais rapidez, menos erros, mais segurança, porém fica mais caro, né? Então, você tem que testar e conferir a questão dos preços para ver se vale a pena. Aqui o banco de dados, eles estão dando US$ 25 para qualquer conta gratuita de créditos. Depois que gastar esses créditos, né, no mês, aí começa a pagar. Ou seja, à medida que vai escalando, mas no começo é gratuito. E a parte da IA, eles estão dando uma semana de graça para usar o Gemini nativo, né, com IA. Porém, depois eles vão cobrar o crédito e esse crédito vai acabar sendo mais caro do que se você fosse fazer a integração direta com o Gemini, porque eles têm que ganhar em cima, obviamente, né? Então, cuidado com essas questões de preço, analise se vale a pena ou não usar essas funcionalidades aí. E aí, eles também lançaram uma novidade aqui, que é usar diversos tipos de documentos. Era uma coisa que eu queria fazer tempo, que não tinha, mas agora o time só podia mandar imagens. Agora eu posso mandar planilhas, eu posso mandar apresentação, e aí ele até dá ideias do que dá para fazer com isso. Ó, aqui na página deles, de apresentação, de apresentação, ele fala, ó, você pode pegar uma planilha, subir ela e transformar num dashboard, que é o que eu faço geralmente com o Cloud, agora eu posso fazer com o Lobo, e ainda ter essas informações guardadas no banco de dados. Você pode pegar um PDF, subir ele e transformar no site, as informações do PDF. Você pode subir uma apresentação, né, em PowerPoint, ou PDF, e transformar isso numa apresentação ou no site também. Você pode subir um vídeo, inclusive, ó, MP4, MP3, ou até um áudio MP3, e colocar isso como mídia embedada no seu aplicativo. Ou seja, você pode, não precisa hospedar no YouTube e outra plataforma, Smart Player, para você poder incorporar. Ele já faz isso diretamente na plataforma deles, ou seja, sai mais barato dessa forma. E pronto. Então, é muito útil isso aqui. Realmente é muito útil. Era uma coisa que eu queria fazer tempo e finalmente eles implementaram. Ó, aqui ele ainda não resolveu o problema e não conseguiu criar.
Então, a gente vai fazendo aqui. Vamos dar uma olhada, então, no Gemini 2.5, tá? Gemini 2.5, eu me surpreendi com ele recentemente, porque além dele ser muito rápido para demanda do dia, então, normalmente quando eu vou perguntar alguma coisa, fazer algum cálculo, fazer alguma pesquisa, agora eu estou usando o Gemini em vez do ChatGPT, porque ele é muito rápido na resposta, e isso ajuda muita gente no dia a dia, né? E uma coisa que me surpreendeu foi a ferramenta nova dele de Canvas, que cria inclusive infográficos e fica muito bonito. E tem também essa questão de função nativa de IA, que eu posso pedir para ele adicionar. Então, vocês verem aqui na prática, olha só que legal isso aqui. Pronto, olha isso aqui, ó. Eu criei um fluxo de operação, né, para minha equipe, certo? E eu pedi primeiro, eu joguei aqui, ó, para ele um texto, só em texto, né? Com isso, ele abriu aqui no modo Canva, e aqui no modo Canva tem a opção, ó, ele tem a opção de transformar isso, por exemplo, num infográfico, que foi o que aconteceu, né? E depois eu pedi para ele adicionar funções de IA, ó, deixa eu ver aqui, né? Ó, incorporei recursos de inteligência artificial ao seu painel operacional usando a API do Gemini. Agora, seu fluxo de trabalho ficou robusto e tal. Gera insight estratégico, cria plano de ação. Ele adicionou esses botões aqui, ó, de gerar insight estratégico, criar plano de ação. Ele gera com IA. E eu não preciso fazer nenhuma integração. Ele criou com a própria IA mesmo do Gemini de forma nativa, né? Não precisa passar API nem nada. E não tem custo, inclusive, né? Como eu tenho o Gemini Pro, tá incluso aqui dentro da minha assinatura. Eu não preciso gastar créditos para fazer isso. Por exemplo, aqui, ó, gerar insight estratégico. Na hora que eu clico aqui, ele vai gerar isso com IA, que é aquela mesma função que o Lovable lançou. E na toa que o Lovable faz com o Gemini, ou seja, basicamente eles incorporaram essa função que já tinha sido lançada no Gemini e no Lovable, né? O Gemini que inventou de fazer isso aqui primeiro, de ter essa opção. Agora demora um pouco realmente para gerar, né? Tá que está processando. Eu achei um pouco demorado esse processamento, poderia ser mais rápido. Ó, gerou aqui os insights. Porque aqui ele está usando um modelo bem baratinho, né, para não gastar muito, já que ele não consome crédito de API, usa da minha assinatura, então ele usa um modelo bem barato, por isso que demora. Mas ficou legal. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos fazer um outro teste aqui. Botar aqui nova conversa. Vou adicionar uma planilha. E vou pedir para criar. Aí eu vou vir aqui ativar a função Canvas. E vou pedir para criar um dashboard com os dados da planilha. Vamos ver como é que vai ficar isso. Não consigo ler o ficheiro. Estranho. Vou tentar outro aqui. Você consegue ler esse documento CSV aqui agora? Pronto, ele está lendo aqui. Então, deixa ele criando aqui, enquanto a gente vê outras coisas. Ó, pronto, o LOL conseguiu finalizar, né, o teste, corrigiu o problema, ele criou o dashboard de vendas.
É um dos motivos que eu não gosto de usar mais o Lovable. A interface visual que ele cria de primeira não é muito boa. Geralmente eu crio em outra plataforma antes. Você vê que ficou uma coisa ok, mas preto e branco, né? Ficou muito legal. Mas ele adicionou o botão aqui, ó, gerar insights com IA, tá vendo? Que eu pedi para adicionar. Vamos clicar aqui, ó, aí está gerando um insight usando o Google Gemini. Mesmo jeito que a gente fez lá no Gemini, ele está fazendo aqui também. Pronto, ficou até mais rápido aqui. Análise das vendas, a tendência de vendas, performance, comportamento. Fez um relatório aqui, bem interessante. Adicionar a venda, já criou isso aqui. Vamos ver como é que ficou no banco de dados, né? Eu pedi para ele criar no Cloud. Ó, abri aqui o Cloud, Database, aqui, tabela vendas criados. E está aqui as informações, bem direitinho. Então, pronto, ele criou já o sistema com as informações do banco de dados vindos de uma planilha, tá? Ele transformou minha planilha, de fato, num dashboard, né, gráfico, que eu posso vir adicionar mais. Eu poderia colocar a opção de importar a planilha, outra planilha com mais informações para atualizar e jogar no banco de dados, mas ficou algo bem legal, bem útil. Vamos ver aqui a parte do Gemini, né? Ó, pronto. O Gemini, então, pegou aquelas informações da específica que eu mandei e criou o dashboard. Ficou bonito, né? Ficou legal. E, assim, para mim, tá pau a pau com o que o Cloud está gerando. Por isso mesmo que eu cancelei a assinatura do Cloud. E aí, o melhor disso é o seguinte. Vamos lá aqui, ó. Compartilhar. Compartilhar. O que eu pedi para ele criar diretamente o dashboard. Mas se ele tivesse aberto aqui no modo Canva, ele me daria a opção de eu transformar no infográfico, criar outras coisas, criar um site. Aqui, ó, tem a parte do adicionar os recursos do Gemini, que é a questão do adicionar IA. E também tem isso aqui, selecionar e perguntar. Então, eu posso selecionar uma parte aqui, por exemplo, não gostei desse gráfico, eu posso selecionar esse aqui, pedir para ele tirar esse gráfico, mudar as cores, né? Tem um modo de edição bem legal. Vou clicar aqui, ó, adicionar recurso do Gemini. Aí ele vai adicionar a opção da IA aqui. Vamos ver o que ele vai criar. Aí também vou falar aqui, ó, sobre o Suno Studio, primeiro estúdio de produção musical profissional com IA, né? Que mexe com produção musical, isso aqui é sensacional. Olha só a qualidade do que dá para fazer, ó. É um estúdio mesmo de produção musical, só que você cria as faixas, edita tudo com IA. Então, para quem trabalha com produção musical, é sensacional isso aqui. Eu já trabalhei e me dá até saudade de fazer uma busca aqui agora usando IA. Bom. My hope is that it interprets this. And I'm just going to click and drag it from my library. And you can even to mute, you just aqui todas as faixas, você pode todas as funções do estúdio profissional, só que aqui tudo eu crio, edito com IA. É sensacional. E o DeepSeek 3.2, né, tá bem avançado, que eu dei informações dele, testes, e eu testei ele usando o DeepSight, né, que é a plataforma de vibe code do DeepSeek, que eles também têm. E aí, o que eu fiz? Eu coloquei a copy da página do Roboia 10X e pedi para ele usar o modelo DeepSeek V3.2, né? Aqui você pode selecionar o modelo. Inclusive tem um Qwen, tem um Kimi, GLM, que são os modelos chineses gratuitos aí. E uma coisa que eu gostei também aqui do DeepSight, que eles atualizaram, você escolhe a cor do site, escolhe se você quer o tema escuro ou claro, você faz a customização aqui de como é que ele vai criar. E olha a qualidade do que foi gerado, né? Eu só pedi para ele criar um site usando a copy, né? Então, assim, ficou básico, mas ficou algo funcional, né? Ok. Ficou algo ok.
E, assim, uma coisa que eu gosto aqui dele, porque ele erra pouco, né? Você vê que a versão desktop ficou toda ok, sem nada quebrado. Que às vezes gera alguma coisa quebrada e tem que ajeitar. Se eu botar a versão mobile, também está toda direitinha. Isso para mim é um diferencial do DeepSight, inclusive é gratuito isso aqui. Olha, gerou toda a versão mobile toda direitinha, sem nada quebrado. Que geralmente, quando você faz com Lovo ou Cloud e tal, eles quebram a versão mobile, tem que ficar pedindo para ajeitar. De um prompt só, ele gerou perfeito, sem nada errado, né? Então, realmente muito bom mesmo. Ó, aqui no Gemini, ele criou o botão que gerar resumo semanal e só, né? Eu não expliquei para ele o que era para fazer, mas ele dá ideias, ele mesmo faz aqui. Ele também disse que criou um que de detalhar a tarefa, a tabela demandas. Cadê esse? Deve estar mais para cá. Aqui, ó, detalhar. Aí ele gera com IA também, né? Vamos ver aqui, ó, gerar resumo semanal. É, demora um pouquinho, né? Gerou aqui, ó, resumo das funções da demanda da semana. Então, bem legal, né, pessoal? E aí, isso é só uma das ferramentas que eu mostro para vocês no programa Agência 50K, né? Assim, estou trazendo essas ferramentas de forma mais aprofundada, mais detalhadas, nas sessões de Masterclass, né? E tirando as dúvidas dos alunos na monitoria. Então, é um programa que realmente eu busco, né? Tirar você do zero. Você pode estar começando do zero, pode não ter agência e tal, nunca ter tido, mas dá para você chegar a 50K em 90 dias. 90 dias é o período que eu entrego 12 Masterclass, que é o ciclo completo de Masterclass que a gente tem, que é uma semanal, cada um com um tópico diferente, necessário para você conseguir criar a sua agência e faturar 50K. Né? Então, com um método já validado, que a gente usa na empresa que gera esse resultado, método ZX, do zero ao exponencial, que já faturou mais de 1 milhão no digital. São 4 sessões ao vivo por semana, com gravação. Se não puder participar ao vivo, não tem problema. Tem o suporte durante 6 meses, tá? Então, o ciclo de 90 dias de Masterclass, você pode repetir ele depois, enviar os conteúdos atualizados e continuar com o suporte, que é o período de programa de 6 meses. E tem mais 100 horas de conteúdos gravados, mais de 10 cursos, templates, robôs, agentes pré-prontos, prompts, fluxo de automação, muita coisa mesmo, tudo que você precisa, né? Também tem uma plataforma, que é a ZX Lab Hub, que tem nossos conteúdos todos lá, organizados. Network Global, sabe, os conteúdos que eu já falei. Tem um monitor também que te dá assistência aí. Você pode agendar até uma reunião por mês, né? Estratégica com o nosso monitor para tirar dúvidas do direcionamento estratégico. Tem certificação e placa de recompensa. A cada 3 meses você pode tirar um certificado básico, intermediário avançado. Quem está completando, quem já completou 3 meses, inclusive, pessoal, pode solicitar para mim o certificado, tá? Que a gente está enviando para vocês. Tem placa também para quem já faturou mais de 10K, 55K em contratos. Exclusividade para ser um parceiro da ZX Lab revendendo nossos produtos e serviços. E ranking também de faturamento, você pode ganhar até R$ 3.000. A gente oferece para o aluno que vendeu mais no semestre, tá? Isso aqui, essa é a premiação. E que os conteúdos das Masterclass semanais, né? Prospectando, fechando os primeiros contratos de ato, inclusive é o assunto da próxima Masterclass. É um momento melhor assim, para entrar no Risco 50K agora, que a gente está começando na Masterclass 1. Aí depois tem faturando com educação em IA, faturando com produção de conteúdos com IA, faturando com os robôs de IA, faturando com os agentes de atendimento e SDR, que é as maiores demandas do mercado, faturando com automações e CRM, você vai aprender a instalar para sua agência e também vender isso como uma solução. A parte também de tráfego pago, como é que você pode faturar usando a IA no tráfego pago.
para vender para agências de tráfego pago, profissionais de tráfego pago, isso aqui tem muita demanda. Criação de sistemas e sites Cunha, que é a parte do Vibe Code, usando essas ferramentas que eu mostrei, tipo Logo hoje, né, que você consegue criar sistemas inteiros com IA. A gente fechou um contrato recentemente, né, de mais de 30 mil para desenvolver um sistema para academias usando o Vibe Code, né? Então, é um dos melhores serviços para você vender. Como prospectar com tráfego pago de forma global, parte de gestão e liderança para agências de IA, fidelizando os clientes da sua agência e preparando sua agência para faturar mais de 50k por mês. Essas 12 aulas aqui, você aplicando tudo que foi mostrado, com certeza você consegue já ter fechado 50k em contratos, tá? Lembrando que um contrato, por exemplo, de Vibe Coach, 30 mil reais, 2, 3 contratos desses, você já bateu 50k, ok? Não é difícil. E tem as monitorias em grupo, toda terça-feira, que eu tiro as dúvidas, dou direcionamento estratégico, você compartilha a tela, eu explico como resolver o problema. E as individuais você pode agendar, né, durante 6 meses isso daqui. E também para fazer o network, fazer parcerias estratégicas. Tem um grupo também de WhatsApp aberto para você poder tirar suas dúvidas, né? Tem a ZX Lab Hub, que é uma plataforma que a gente está melhorando cada vez mais com várias funcionalidades, mas o principal dela, a ideia dela é ter network, oportunidade de negócio, a gente indica projetos para os nossos clientes, ou para os nossos alunos, na verdade, ou a gente às vezes agencia eles, né? O cliente vem até a gente fecha um cliente, a gente agencia o aluno para entregar. Então, a gente ajuda você a faturar 50k sem você ficar só prospectando por conta própria, a gente também traz demandas para vocês. Vários alunos já fecharam os projetos com a gente, parceria, ou com a gente indicou, e estão faturando já. Network global, em língua portuguesa, né? Aí está incluso os agentes de IA, de automação, os templates, as aulas gravadas, os mapas mentais, né? Os e-books, prompts, servidor de teste, é muita coisa que inclusa, né? No nosso acervo, no nosso drive. Então, inclusive, nós estamos com uma oferta especial, tá? Para esse mês de outubro, certo? Somente nesse mês de outubro, você se inscrevendo, você ganha a instalação do agente de IA com N8N para você poder revender. Pode ser, por exemplo, um agente de STR, de atendimento, que é um sistema de maior demanda. Então, a gente instala no seu servidor o agente, as ferramentas, o N8N, Evolution API, instala o robô e configura para você, deixa ele funcional, só para você já usar e replicar pronto para vender mesmo, tá? E um robôzinho desse você vende ele aí a implementação por pelo menos R$ 1.000, certo? Fora a manutenção que você tem depois também. E também temos uma garantia de 200%, se você não ficar satisfeito no sentido de aplicou tudo que a gente ensinou e não teve o resultado dentro dos 6 meses, né? Se mostrar que aplicou tudo e não conseguiu o resultado, a gente devolve o seu investimento duplicado, tá bom? Então, vou passar aqui para vocês o link no chat, né, do Zoom, para vocês poderem tirar as dúvidas. Tem alunos aqui que já são da Agência 50K, podem até falar um pouquinho aqui no chat o que estão achando da experiência, né, os resultados que estão tendo. Mas você pode tirar as dúvidas aqui agora comigo no chat, tá? Vou colocar aqui o link e as dúvidas que você tiver. Ó, link do Agência IA 50K. Sim, sim, estão me perguntando aqui, né, sobre questão de valores, né? Realmente não mostrei, vou mostrar aqui para vocês como é que funciona. Então, o investimento no programa é de R$ 1.997 para 6 meses de acesso, pode parcelar isso em 12 vezes no cartão, né? É um investimento muito pequeno aí sobre quanto vocês podem, de fato, estar faturando, né? 50k sobre 2 mil de investimento não tem nem como comparar, né? 25 vezes o valor que você investiu, que você vai conseguir ter de volta.
E não é possível que não consiga ter nem R$ 2.000 de volta em 6 meses, né? Assim, é um investimento que realmente não tem como não ter resultado, não tem como voltar. Por isso que a gente oferece essa garantia. Aí você vai clicar no botão lá da página, abrir o pop-upzinho, você preenche, vai chegar no checkout, e você vai escolher se vai pagar no Pix, no PayPal, se for gente de fora, cartão de crédito, você escolhe a melhor opção para você, pode parcelar até 12 vezes. Deixa eu dar uma olhada aqui, as dúvidas de vocês. O Antônio falou que quer clonar a voz e a imagem para vídeos mais compridos. Prestações, aula, qual devo utilizar, né? De baixo custo, o melhor é o Engine. Tem aulas na formação científica da IA, que é um dos bônus aí da Programa de 50K, nossa formação com vários cursos de IA, tem lá mostrando como é que usa a ferramenta do Engine, a criação dos clones. A Ana perguntou quem que vai ter acesso ao mapa mental, se vai ficar gravada. Como eu falei, Ana, só para o pessoal do programa de 50K, tá bom? Carla está perguntando se você recebeu a mensagem que no Instagram está confirmando se é da nossa equipe. Pela oferta que está colocando aqui, tá correto. É isso mesmo. A Andressa é do nosso time comercial, eu vou pedir para ela mandar do meu perfil para não ficar confuso para vocês. Então é isso, pessoal. A gente se vê aí na mentoria, o pessoal que entrou agora no Agência 50K. A gente se vê na monitoria, na verdade, terça-feira que vem, que é o nosso encontro para tirar dúvidas dos alunos ao vivo. Os alunos apresentam os projetos deles, eu dou direcionamento, dou feedbacks, tirar as dúvidas deles ao vivo lá, o vídeo, por áudio, certo? É um momento bem legal. Então, aguardo vocês aí no programa de 50K, o link está aí, no Zoom 50K.online. Ou se você estiver assistindo a gravação aqui no YouTube, vai ficar na descrição. E até semana que vem.